Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Bom dia, que alegria poder chegar até na tua casa nessa manhã, nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Quero desejar a todas as mães que me acompanham um abençoado dia, um feliz Dia das Mães, que seja um dia especial, que seja um dia muito significativo para cada uma, que seja um momento de reflexão também sobre o que significa ser mãe, o que significa ser usado por Deus para gerar alguém. A dádiva da maternidade, sem dúvida, é um dos grandes privilégios da humanidade. A dádiva da paternidade, porque não existe uma mãe também sem um pai. É uma dádiva enorme que Deus dá à humanidade. E uma responsabilidade, é uma missão. Por isso, a todas aquelas mulheres que disseram, eu quero ter um filho, eu quero gerar um filho, e que por isso são mães, que Deus abençoe. Mas também aquelas mães que não puderam, por uma razão ou outra, gerar um filho, mas que trouxeram para o seu coração uma criança. Estou falando da adoção. Que Deus te abençoe. Essa missão talvez ainda é mais nobre do que gerar um filho, porque receber uma criança com toda a sua história, com todas as suas demandas, com toda a sua caminhada, receber essa criança na sua casa, tornar essa criança parte da família, achar meios de superar as dificuldades, é uma missão para poucos. Por isso, as mães, ou biológicas, ou mães por adoção, o meu grande respeito, a minha grande admiração. A minha mãe, Dona Lúcia, um abraço bem apertado, mãe. Eu te amo e saiba que todo o teu sacrifício valeu a pena. Eu saúdo as mães, saúdo os pais também nesse dia, porque tem muito pai que também é mãe, que assumiu a paternidade, a maternidade de forma plena. A ti também, o meu respeito, a minha admiração, o meu carinho. Aproveitando o dia de hoje, nós queremos dar início a uma série de pregações, a uma série de mensagens, como tu pudeste ver aqui na abertura do nosso momento, Mulheres Inspiradoras. Não é uma série de pregações voltada para as mulheres apenas, ela é para mulheres e homens, mas são histórias de mulheres que de alguma forma nos ensinam tanto homens quanto mulheres, princípios importantes e fundamentais para a boa vida, princípios fundamentais, importantes para a dignidade da vida, princípios fundamentais, princípios importantes para a gente viver bem em família. Esse é o desejo, né? Que Deus, o Criador da família, também possa, através dessa inspiração dessas mulheres, falar ao teu e ao meu coração. E nós usaremos ao longo desta série de pregações apenas um texto bíblico. Serão 4 momentos de palavra a partir de um texto bíblico, sempre olhando por um enfoque diferente. E o texto bíblico em questão é o texto de Êxodo, o capítulo 1, Êxodo capítulo 1, os versículos 15 a 22, que dizem assim. Eu leio na nova versão transformadora da Sagrada Escritura, uma linguagem um tanto quanto contemporânea, e diz assim o texto. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o menino. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou, por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o povo:
Lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus, recém-nascidos, mas deixem que as meninas vivam, ou deixem as meninas viver. Aqui nós temos alguns personagens, e o primeiro personagem com o qual nós queremos nos ocupar nesta manhã são as parteiras. As parteiras, por isso tu também viste aí na capa, na abertura do nosso momento, que hoje nós queremos conversar sobre as parteiras. As parteiras receberam uma ordem para cometer um crime hediondo. Essas duas parteiras deveriam cometer um crime hediondo, deveriam assassinar, matar os meninos assim que nascessem. Os meninos deveriam morrer. Essa era a ordem do faraó. Mas essas duas parteiras, que são tementes a Deus, diz a Escritura Sagrada, elas não cumprem a ordem. E a pergunta é, por que elas não cumprem? Quem eram? O texto nos diz que elas eram parteiras hebreias. Há toda uma discussão, eu estive lendo alguns comentaristas bíblicos sobre esse texto, e eles são quase que unânimes em dizer que muito provavelmente essas duas parteiras mencionadas aqui nesse texto bíblico, muito provavelmente eram as diretoras ou as dirigentes da Associação de Parteiras do Egito. É engraçado pensar assim, mas elas eram pessoas de representatividade, porque através delas todas as outras deveriam cumprir a ordem do faraó, que era eliminar os meninos. Então, muito provavelmente faz sentido isso, de que elas fossem dirigentes da Associação das Parteiras. Mas elas eram egípcias ou elas eram hebreias, como diz aqui? A gente não sabe ao certo, mas elas possivelmente fossem pessoas egípcias que no contato, no convívio com a cultura israelita, no Egito, aprenderam a temer ao Deus de Israel, ou a temer diante da divindade de Israel, a temer diante do Deus da vida. A gente não sabe ao certo se elas eram egípcias ou se elas eram israelitas, muito provavelmente, para que fossem chamadas pelo faraó, é porque elas eram egípcias, mas eram egípcias que no convívio com a cultura e com a experiência religiosa israelita, aprenderam a adorar Javé, o Deus de Israel, como o seu próprio Deus, como o Deus da vida. Então essas parteiras, elas têm uma história, elas têm uma caminhada, elas têm um momento em que elas, diante da vida criada por Deus, pelo Deus de Israel, por Javé, elas aprendem a admirar a vida e aprendem a temer esse Deus. E elas, em comum acordo, se negam então a fazer isso. Tudo o que sabemos dessas parteiras de concreto, de certeza, são os nomes. E Sifrá significa beleza, Puá significa brilho. Mulheres de beleza, mulheres de brilho. Talvez não seja a beleza física, talvez não seja outra característica, mas o significado do nome diz muito no Antigo Testamento. E beleza e brilho muito provavelmente tem a ver também com o fato de elas terem essa postura de proteção da vida. Essas parteiras desobedecem ao faraó e ainda contam uma mentira para ele, falando que antes de elas chegarem, as mulheres israelitas já pariram o seu filho, já têm o seu filho. E elas dizem, olha, a gente sempre chega atrasado. Elas são mais fortes do que as mulheres egípcias. Elas mentem, porque elas têm como propósito proteger a vida dos meninos. Elas não querem fazer parte desse pacto de morte contra os meninos. Então elas mentem. E aí vem a pergunta, porque o texto nos diz que essas mulheres foram abençoadas por Deus, recebendo também uma família, filhos e tal. E aí vem a pergunta, Deus abençoa os que mentem? Deus abençoa a mentira? Essa que é a pergunta que se destaca aqui. Mas espera aí, Deus é o Deus da verdade, certo, pastor? Certo. Mas aqui elas mentem. E por que, apesar da mentira, elas são abençoadas?
Existem algumas questões que são importantes, e uma delas é o grande dilema que nós temos aqui. Existem momentos em que é necessário escolher o mal menor, e isso me faz lembrar do pastor luterano morto na Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer é alguém que fala isso, dizendo, olha, existem momentos em que a gente precisa optar pelo mal menor. E por isso também ele, como pastor, como indivíduo cristão, ele se envolve numa tentativa de assassinato a Hitler. E a gente pode dizer assim, o que é um pastor? Sim, um pastor. Porque é muito melhor que na Segunda Guerra tivessem matado Hitler e acabado com essa insanidade toda, do que deixar esse cara vivo matando milhares de pessoas. Existem momentos na vida cristã, existem momentos na vida de fé em que a gente está diante de decisão difícil e a gente precisa optar pelo mal menor. E essas parteiras, elas arriscam tudo. Essas parteiras arriscam tudo para proteger a vida. Essas duas parteiras, elas são inspiração na medida em que elas arriscam tudo pela proteção à vida. Elas poderiam simplesmente, por sua desobediência, morrerem, elas poderiam simplesmente serem condenadas, ou elas poderiam sofrer horrores por conta da sua desobediência a Faraó. Mas elas não se importam. Para elas, a vida é mais importante, para elas a vida é fundamental, para elas a vida é inegociável, para elas a vida tem mais valor do que a obediência ao Faraó. E elas, desde o momento em que elas tomam essa iniciativa de dizer não, a vida é importante, elas entendem que a vida é criação de Deus e que Ele já conhece a vida humana desde quando nós somos apenas o golem. Elas entendem e elas nos ensinam que Deus conhece a vida, que Deus valoriza a vida, que para Deus a vida é importante desde quando nós somos o golem. Golem é a expressão que o Antigo Testamento usa para falar da substância informe. Aqui eu estou pensando no Salmo 139, quando diz que Deus já nos conhecia antes mesmo de nós sermos um feto, quando nós éramos ainda uma substância informe. Golem, nós éramos golem. Quando nós somos golem, Deus já nos conhece. Deus nos conhece quando somos uma substância informe. E a palavra golem, ela tem a ver também com novelo, com aglomerado, com um feto similar a um novelo. E a gente vê isso quando, por exemplo, na gestação, a gente pode ter o privilégio de acompanhar a esposa nos ultrassons. Eu tive o privilégio de acompanhar a minha esposa na gestação dos nossos 2 filhos em todas as ultrassons que foram feitas. É fantástico. Eu lembro que a primeira ultrassom, a mais marcante para mim, foi a do Pedro, quando o Pedro tinha só algumas semaninhas de vida, 2, 3 semanas de vida. Ele tinha o tamanho de um grão de feijão. E dentro desse grão de feijão, tinha um coração batendo a 179 batimentos por minuto. Eu vi aquela cena e eu até comentei com o médico, eu disse, se isso não for coisa de Deus, não tem mais explicação para isso, cara. E Deus já via o Pedro, Deus já via o Everson, Deus já via o Tobias, que está aqui comigo na técnica, quando nós éramos apenas um golem, quando nós éramos uma substância informe. Ali Deus já nos via, já nos conhecia, já sabia quem éramos. E as parteiras têm essa consciência, e por isso, por terem essa consciência diante da vida, elas dizem não, não, a vida precisa ser preservada. E elas arriscam tudo, inventam uma mentira. Se elas fossem desmascaradas na sua mentira, elas seriam mortas. Mas Deus abençoa as parteiras. Não porque Deus abençoa a mentira, mas porque Deus sabe que elas precisavam achar um jeito de proteger essa vida. De proteger essa vida. Deus já nos conhece quando nós somos apenas o golem, quando nós somos uma substância informe. E aí a gente entende também quando o Salmo 139 vai dizer assim, tu me teceste no seio de minha mãe. Tu me teceste como um novelo que é desfeito e vai dando forma a uma peça de roupa, a um casaco de lã.
Da mesma forma, tu foste me tecendo, Senhor, e eu fui transformando de golem em feto em bebê, e bebê em ser humano, e estou aqui. Essas parteiras são inspiração na medida em que elas arriscam tudo pela proteção à vida, quando a vida é só um golem. E por isso nós não podemos brincar com o golem. Por isso nós precisamos entender que nós precisamos proteger a vida sempre. Essas parteiras são para mim inspiração no sentido de que elas me servem como exemplo de pessoas que protegem a vida sempre, independente das circunstâncias. A vida precisa estar sob proteção. E por isso, como pessoas que vêm de uma espiritualidade judaico-cristã, por quê? Porque nós bebemos a partir das fontes do Antigo Testamento e passamos então por Jesus no Novo Testamento. Tanto o Antigo quanto o Novo tem como desejo, como princípio de Deus para nós a proteção à vida. E por isso nós não podemos concordar com o aborto. Nós não podemos concordar com o aborto. Nós não podemos concordar com a eliminação de um golem. Nós não podemos concordar com a eliminação de um feto. Nós não podemos concordar com a eliminação de uma vida. Mas daí talvez agora tu estejas dizendo, mas pastor, eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás deu uma polêmica aí no Brasil, porque a justiça autorizou o aborto numa menina de 10 anos, que era fruto de estupro, de violência sexual, de violência de um parente. Lembra dessa história? Deu a maior da polêmica, a menina tinha 10 anos. Pastor, tu és contrário também ao aborto numa circunstância dessas? Queridos, eu sei que a Bíblia me manda proteger a vida. Eu sei que Deus deseja proteger a vida. Mas num caso como esse, uma menina de 10 anos não tem condições de gestar uma criança. O que a gente faz? Tu está entendendo que é um tema delicado? Tu está entendendo que o tema é bastante delicado? Pastor, tu serias contra o aborto de uma menina, realizar o aborto de uma menina nessas circunstâncias? Infelizmente eu tenho que te dizer que não. Eu penso que essa foi a decisão tomada pela justiça e foi o melhor para a menina. Porque senão nós poderíamos perder a menina e poderíamos perder a criança. Mas uma coisa eu sei, Deus não queria que isso chegasse nesse ponto, porque Deus ama a substância informe, porque Deus ama a vida humana, porque Deus ama a tua vida, porque Deus ama aquele bebê que foi arrancado do útero da sua mãe, porque Deus ama aquele bebê que foi descartado como lixo biológico, porque Deus ama aquele bebê que foi gerado fruto da violência, porque para Deus a vida é importante. O golem é importante. O feto é importante. A pessoa já é conhecida mesmo quando é uma substância informe, logo na concepção, logo que acontece a fusão das células, ali Deus já ama aquele ser. E isso chega a me deixar arrepiado, gente. Por quê? Porque saber que talvez o fruto da irresponsabilidade, da insanidade de alguém é amado por Deus. Isso pode mudar o destino dessa criança que está sendo gestada. O Criador ama as suas criaturas. A gente precisa entender que o compromisso da fé cristã é com a proteção à vida, de quem nasceu e de quem não nasceu. A vida precisa estar no mais alto patamar das prioridades na fé cristã. A preservação, o cuidado, a conservação, a manutenção da vida. E é por isso que a Bíblia vai dizer assim, que nós precisamos encher a barriga da pessoa antes de falar do amor de Deus. Ah, mas não diz dessa forma, é claro que não diz, querido. Mas como é que eu vou dizer, Deus te ama para alguém se eu não consigo demonstrar amor enchendo a barriga desse alguém? Por isso a Bíblia tem como pressuposto a vida humana como algo mais importante.
Independente da história dessa vida, independente das circunstâncias, a vida humana precisa ser preservada. E aí vem a necessidade, queridos, imposta pela Sagrada Escritura de proteger a vida da violência. Nós precisamos proteger as nossas meninas da violência. Nós precisamos ensinar os nossos meninos a cuidarem das meninas como se fossem donzelas. E por que eu falo dos meninos aprenderem a cuidar das meninas? Porque, via de regra, os homens têm mais força física que as mulheres. E a gente vê isso na prática. Quem apanha mais em casa não são homens, são mulheres. Existem algumas mulheres que batem também nos homens, tem que ser dito. Mas, via de regra, são as mulheres que sofrem violência. Via de regra, são as meninas que são violentadas na sua intimidade. Há também a violência contra meninos, tem que ser dito. Mas nós precisamos entender que independente do sexo, feminino ou masculino, a vida precisa ser protegida. A vida precisa ser guardada. A intimidade precisa ser guardada. A não violação da vida precisa ser guardada. E por isso nós precisamos ensinar os nossos meninos a cuidarem das meninas, como donzelas. Isso aqui pode parecer esse romantismo de cena de filme romântico, mas nós precisamos ensinar, porque o que nós vemos na prática? Homens covardes que quando a menina diz, não, eu não quero namorar contigo, ou eu não quero mais namorar contigo porque não é a pessoa que eu queria, o que acontece? Muitos matam as suas ex-namoradas porque não suportam um não. Há algum problema muito sério aí, tu tá me entendendo? Há algum problema muito sério. Esse machismo, essa imposição da vontade masculina é doentia. Eu não sou a favor do feminismo e nem do machismo. Que fique claro. A minha postura é a postura de igualdade entre os sexos. Homens e mulheres são tão dignos quanto homens e mulheres são dignos diante de Deus. Eu não sou a favor de que a classe masculina seja valorizada e a feminina desvalorizada, ou a feminina valorizada e a masculina desvalorizada. Eu penso que quando há um desequilíbrio nessa balança, nós temos uma sociedade doente, e nós vemos isso na prática. Porque nós vemos uma balança do machismo querendo se impor e vemos uma balança do feminismo querendo se impor, e isso de alguma forma gera atrito, conflito, guerra, confusão e discussão e bagunça e caos. Não existem mais importantes e menos importantes, existem iguais, e por isso a vida de meninas e meninos precisa ser preservada. E os nossos meninos precisam ser ensinados por nós, homens, a tratarem as meninas como donzelas, porque o contrário eles aprendem rapidinho. A vida humana precisa estar sendo valorizada o tempo todo. E nós precisamos entender que existe uma necessidade de nós abordarmos e vivermos a sexualidade de maneira responsável. Queridos, essas duas parteiras, elas me ensinam a ter uma reflexão sobre a vida, e uma reflexão que passa necessariamente por entendermos e vivermos uma sexualidade de maneira responsável, fazendo desse aspecto algo da vivência da fé cristã. Nós vivemos numa sociedade, inclusive dentro da igreja muitas vezes, em que se separa vida espiritual de sexualidade. Peraí, meu querido, mas não é assim. A gente tem que entender que a sexualidade é um aspecto da vida espiritual. O quê, pastor? Sim, meu querido, Deus nos fez seres sexuais. Deus nos fez seres com necessidades, com carências, com desejos, e não há pecado nisso. Não há pecado nisso. Por isso nós precisamos entender que a sexualidade é um aspecto da espiritualidade, e, portanto, nós precisamos aprender a conversar sobre isso e perceber que também ali Deus deseja tratar em nosso coração. E por isso, o feminismo e o machismo é um assunto da sexualidade. Da sexualidade. Por isso precisamos conversar sobre sexualidade, sobre procriação, e fazer disso um assunto que tem a ver com a espiritualidade cristã. Essas duas parteiras, melhor dizendo,
Essas duas parteiras egípcias, elas me ensinam também a necessidade de ensinar os homens a assumirem a sua responsabilidade na procriação. E, via de regra, são as mulheres que, mesmo abandonadas, muitas vezes numa situação muito difícil, são as que ficam com as crianças e os homens, vazam, simplesmente vão embora. Tu certamente conheces várias histórias de mulheres que, quando descobriram a sua gravidez, foram abandonadas pelos homens. E as mulheres muitas vezes não tinham condições de cuidar delas próprias, do que tirar cuidar de criança. Agora, o que eu também não consigo entender é como é que muitas vezes mulheres assim ainda têm 2, 3, 4 filhos com homens diferentes. Mas peraí, não aprendeu a lição? É uma questão também a ser considerada. Mas, via de regra, quem cuida dessa vida que está sendo gestada não são os homens, são as mulheres. E por isso nós precisamos conversar sobre isso, de que os homens precisam entender que eles têm um papel fundamental, se não preponderante, na criação dos seus filhos. Crianças que crescem sem referência masculina, crescem com déficit. Crianças que crescem sem uma referência feminina, crescem com déficit. Por isso Deus pensou um homem e uma mulher, para que tenham um processo de procriação. E com isso a vida, o golem, seja protegido já desde o ventre e possa se transformar num ser humano com condições de viver com plenitude a sua vida. Nós precisamos entender que a vida precisa estar sob proteção, e isso passa pela discussão de uma sexualidade saudável, em que homem e mulher não entendem sexualidade apenas como hormônios que precisam ser satisfeitos, mas entendem a sexualidade como a coisa que permeia, eu diria, talvez 90% da nossa vida. Porque quando nós acordamos de manhã e damos um abraço no nosso cônjuge, isso é sexualidade. Quando nós olhamos no fundo do olho e dizemos obrigado por essa comida gostosa que tu fez, isso é sexualidade. E isso protege a vida. E por isso é um aspecto importante da vida humana e da espiritualidade cristã. A gestação de alguém é o primeiro passo de uma história que está sendo escrita. E não significa que aquilo que começou torto vai continuar torto, mas muitas vezes, quando a vida de alguém começa torta, por ser uma gestação indesejada, isso não quer dizer que essa pessoa está com um futuro comprometido, mas que a pessoa vai ter mais dificuldades do que alguém que foi pensado, planejado e desejado, a gente não tem dúvidas disso. Uma criança que foi desejada já desde o golem, desde quando era uma substância informe, é uma criança que vai crescer diferente do que alguém que sabe que o meu pai esteve presente quando eu fui concebido e depois deu no pé, sobrou minha mãe no meio de um monte de dificuldades, muitas vezes passando necessidades físicas. É diferente. Por isso nós precisamos cuidar para que a história das pessoas não comece de um jeito desastroso. E isso passa pela conversa sobre sexualidade, sobre proteção à vida, proteção à família. A gente precisa entender também que, independente das circunstâncias em que a vida foi gerada, ela deve ser preservada, cuidada e amparada sempre. Nós não podemos nos esquecer disso, nós não podemos nos esquecer desse detalhe, porque ele é fundamental para a vivência da espiritualidade cristã. É fundamental para a vivência da fé, que a vida seja preservada. E por isso a nossa missão, enquanto igreja, enquanto comunidade, mas também enquanto indivíduo, deve ser, eu arrolo aqui pelo menos 3 questões que são fundamentais na nossa missão enquanto igreja, enquanto comunidade e enquanto indivíduo também. Essas parteiras, elas me ensinam que nós precisamos ser suporte para as mães em situação de vulnerabilidade. Talvez na tua vizinhança, talvez na tua família, talvez no grupo de amigos, existam algumas mães numa situação de vulnerabilidade. O que a gente entende por vulnerabilidade? Aquelas mães que talvez estão criando seus filhos de uma situação de extrema dificuldade.
porque talvez o marido abandonou, porque talvez o companheiro não assumiu, por N motivos. E nós precisamos ser suporte. Pastor, mas ser suporte não significa que a pessoa talvez vai fazer de novo? Talvez. Mas nós precisamos ser suporte também, de ser apoio, no sentido de ser um canal de diálogo, de comunicação com essa mãe. Muitas vezes a gente precisa dizer, olha, eu penso que talvez tu deva fazer uma laqueadura, porque já é o terceiro filho com um homem diferente, peraí, tem alguma coisa errada aí, tu não acha? Nós precisamos entender que isso é um assunto da pauta da igreja, isso é um assunto da pauta da comunidade, isso é um assunto da pauta da vida cristã. Nós precisamos ser suporte para essas mães em situação de vulnerabilidade. Ah, mas eu não mandei botar filho no mundo, como eu já ouvi. Mas a criança, ela está passando frio, querido. Tu pode não concordar com a maneira como essa criança foi gerada, ok, é teu direito, mas a tua tarefa enquanto cristão, a tua tarefa enquanto alguém que ama Jesus é proteger essa vida, e essa vida está passando frio, então vamos agasalhar ela. Essa criança está passando necessidades de alimentação, então a nossa tarefa é ajudar essa mãe para que ela tenha alimento. E ser esse suporte também no sentido de ouvi-la, no sentido de dizer, olha, eu penso que a gente precisa tomar uma atitude para que não aconteça de novo. Tu está me entendendo? Tu está me entendendo? Isso tem a ver com conversar também com os nossos filhos, com as nossas meninas, com os nossos meninos, e dizer para eles, olha, não é por aí, não é por aí. E nesse sentido também essas parteiras, elas me ensinam que além de nós nos envolvermos com o suporte para mães que estão numa situação de vulnerabilidade, mães e pais, né? Porque tem pai criando seus filhos sozinhos também por aí. Não é só mãe não, mas tem pai também, em menor quantidade, é verdade, mas também tem muito pai aí criando seus filhos sozinho, né? E tem um filme muito bom nesse sentido, está disponível na Netflix, se chama Paternidade, vale muito a pena dar uma assistida lá na Netflix, viu? Paternidade. Mas essas parteiras também me ensinam que no cuidado da vida, nós obrigatoriamente, como igreja, temos a missão de falar sobre sexualidade de maneira intencional e estratégica. De maneira intencional e estratégica. Nós precisamos falar desse assunto. Nós precisamos conversar desse assunto, não apenas no grupo de casais. Claro, no grupo de casais é fácil falar sobre sexualidade, porque todos os casais vivem a sua sexualidade. Mas nós precisamos abordar esse assunto com os adolescentes, com os jovens. Precisamos abordar esse assunto a partir do púlpito. E eu confesso para vocês que, como pastor, eu também tenho minhas dificuldades em falar desse assunto do púlpito, mas eu tenho me convencido cada vez mais de que a gente precisa abordar esse assunto do púlpito. Nós precisamos falar a partir da perspectiva da fé cristã sobre sexualidade e falar também de que existem fases e momentos na vida de toda e qualquer pessoa. E essa conversa ela é importante para adolescente, mas ela é importante para adulto também. Por quê? Porque se um adolescente vive uma sexualidade de qualquer jeito e daqui a pouco, aí com 16 anos, está grávida a menina e o menino está grávido junto, o que será de alguém com 16 anos carregando um bebê para cima e para baixo? Quando a gente tem filhos, a gente tem dimensão do tamanho da responsabilidade, do tamanho do sacrifício que exige. E o que a gente vê normalmente é que meninas com 15, 16, 17 anos, meninos aí com 15, 16, 17 anos, que engravidam suas namoradas ou cujas namoradas estão grávidas, simplesmente quem é que cria essa criança? É a avó, e isso está errado. Por quê? Porque a avó criou os seus. Agora é a vez dos filhos criarem os netos dessa avó. Mas, por conta das circunstâncias, por isso tu está entendendo que a nossa missão enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto indivíduo é falar de maneira clara e intencional e estratégica sobre esse assunto. Porque o mundo está falando, o clipe da Anitta está falando, as barbaridades que a gente vê na TV, nos documentários, e enfim, a gente vê em geral na mídia, fala e fala muito. Por isso nós precisamos entender que é nossa missão, enquanto igreja, abordar de maneira intencional e estratégica esses assuntos.
Essas duas parteiras também me levam à conclusão de que a missão da igreja é ensinar que existem fases e momentos na vida de toda e qualquer pessoa. Eu já toquei nisso agora há pouquinho, mas quero aprofundar isso um pouquinho. Existem fases na vida. O que a gente tem visto hoje em dia são dois extremos. São pessoas absolutamente não preparadas, sendo pai e mãe, dos altos índices de gravidez na adolescência, dos altos índices de aborto também. Quando a gente olha por aí os dados oficiais, é estarrecedor a gente ver a quantidade de abortos que se comete no país, né? Quase que sempre de pessoas que não têm condições de terem um filho, por conta da sua pouca idade. Os índices de aborto no Brasil são assustadores. Oficialmente já é assustador, e fora, extraoficialmente, que se estima mais ou menos, é assustador. Por isso nós precisamos falar, a partir da fé cristã, que existem fases e momentos na vida. Então a gente vê dois extremos. Gestações em idade em que a mãe e o pai não têm idade para terem filhos. E muitas vezes o que acontece é que esses pais fazem a doideira de matar essa criança. E muitas vezes a mãe corre risco de vida nesse procedimento. E nós vemos o outro extremo, em que pessoas que já deveriam quase ser avô estão sendo pai. Olha, eu fui pai aos 33 anos a primeira vez. E a minha mãe, que deve estar me assistindo, disse assim: tu está muito velho para ser pai a primeira vez. E ela tem razão. Com 33 tu não tem mais o pique de quando tu tem 25. E eu fui pai da Ana com 37 anos. E olha que aí o pique já está bem menor ainda. Está numa fase legal ainda, porque a gente também precisa da estabilidade financeira. Mas o que a gente vê são pessoas de 50 anos sendo pai, querido, isso é idade para ser avô. Ah, mas eu não fui pai. Ok, mas a gente tem que entender que a vida tem fases. E quando a gente tem 50 anos, a gente tem um jeito de fazer as coisas que com 20 a gente faria diferente. Está entendendo? Mas a preocupação primeira é em oferecer todo o bem-estar para essa criança. Eu concordo que oferecer bem-estar para uma criança é importante, mas não é só. Mais importante do que bem-estar, e a gente precisa dizer aqui, tem que ter condições mínimas e dignas para criar qualquer criança. Mais do que isso, é importante a gente ter maturidade e condições de poder ensinar para essa criança o amor à vida, o amor ao próximo, o respeito e a dignidade da vida. Princípios fundamentais da espiritualidade cristã. Por isso, nós precisamos conversar como igreja e dizer para as pessoas que existem fases e momentos, não muito cedo, mas também não muito tarde, existe um momento certo, o time certo para as coisas acontecerem. Essas parteiras também me ensinam no cuidado com a vida, de que nós precisamos, como igreja, como pais e mães, amar as nossas crianças para que as lacunas emocionais sejam preenchidas. E assim essas crianças não tão facilmente se tornem presa fácil dos bons de lábia. Uma criança que não tem as suas carências emocionais de amor suprida, ela muito facilmente se torna presa fácil de algum espertalhão. E não é nenhuma, nem duas vezes que a gente vê isso. Meninas que não têm o amor do seu pai, que vão procurar esse amor. E muitas vezes caem na lábia de qualquer sem vergonha por aí. Que talvez só querem se aproveitar da beleza, da sexualidade, da juventude dessas meninas. Pastor, isso é sério, isso é muito sério. Quando a gente dentro de casa não assume o nosso papel, alguém vai fazer. Quando a gente dentro de casa não assume o nosso papel, alguém vai fazer. Pastor, mas isso não é tão linear, eu sei que não. Mas o risco aumenta. E por isso nós precisamos entender que é nosso papel, a partir do exemplo dessas parteiras, proteger a vida. E essa proteção à vida, ela começa lá quando nós somos golem. Lá no golem, lá a gente começa a proteger a vida. E isso passa por toda a existência da vida humana.
proteção à vida. Mulheres inspiradoras, essas parteiras me são inspiração no cuidado da vida. Dessa forma nós chegamos ao final da nossa reflexão. Eu sei que nós passamos por assuntos que mereciam uma conversa específica, exclusiva sobre isso. Uma hora dessas a gente vai conversar exclusivamente sobre aborto e outros assuntos mais. Olhando para essas mulheres, que depois também foram mães, a Cifrá e a Puá, a beleza e o brilho. Essas mulheres me inspiram a cuidar da vida. Elas inspiram a cada um de nós a cuidar da vida. Fica o convite para na semana que vem a gente continuar meditando sobre esse texto bíblico a partir de uma outra perspectiva. A partir do tema Mulheres Inspiradoras. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus cuide a ti, que Deus estenda sobre a tua vida e a missão que tens de cuidar de vida, a sua bênção, para que possa ser alguém que de fato cuida da vida com empenho, com humildade, com dependência de Deus, com coração aberto ao que Deus quer nos ensinar sobre o cuidado da vida. Amém. Quero orar contigo e depois eu tenho um aviso a trazer para ti também. Senhor, ensina-nos a cuidar da vida. Ensina-nos a cuidar das pessoas ao nosso redor. Ensina-nos a cuidar daqueles que estão aos nossos cuidados. Sejam pessoas de idade, sejam pessoas pequenas, sejam lá quem for. Ensina-nos a cuidar da vida. Desde quando somos golem, até quando darmos nosso último respiro. Abençoa-nos e ajuda-nos, Senhor. Amém. Tem um aviso também, no dia 22 de maio, aqui na comunidade luterana do Fundo Canoas, nós vamos ter o nosso culto de gratidão. E o nosso culto de gratidão é um momento especial de comunhão, e é um momento também de gratidão, como o nome já diz. Nós queremos fazer uma oferta especial para a nossa comunidade, e o objetivo dessa oferta é nós alcançarmos um valor bem legal para que a gente possa sonorizar a igreja e sonorizar o salão. O nosso salão até tem um sistema de som, mas ele está muito precário, está muito ruim, praticamente inutilizável, e nós precisamos investir num som de qualidade. Já foram feitos alguns orçamentos, mas como tudo, hoje em dia está tudo bastante caro, precisamos então aí de um valor bem elevado. Se tu que me assiste puder fazer a tua oferta, no final aí vai ter o Pix, ou durante o culto também teve o Pix. A gente pede então que tu faça a tua oferta no Pix da comunidade e comunique, né? No 9904-1317, que tu comunique, ou para Marilane, cujo número também aparece ali no final, comunique, olha, eu fiz uma oferta no valor tal e quero então que isso seja para troca do som da igreja. Esses dias eu recebi um bilhetinho de alguém que postou ali, nós temos na saída da igreja uma caixinha que eu chamo de 0800, né? Onde a pessoa pode colocar reclamação, sugestão, dúvidas, enfim, pode colocar tudo ali dentro, e só eu tenho a chave dessa caixinha. E um bilhetinho que tinha ali dizia, nós precisamos de som na igreja, porque eu não escuto vocês. E olha que eu tenho um vozeirão, né? Particularmente eu acho que eu tenho um vozeirão, mas as pessoas não escutam direito. Então, nós precisamos urgente investir em som. Por isso, toda a oferta é muito bem-vinda. E nesse dia nós vamos destinar todo o valor da oferta do culto para a aquisição de um som de qualidade, tanto para a igreja quanto para o salão. E esse som, então, vai ser bênção, né, para todas as pessoas e para todas as nossas atividades. E nesse dia 22, além da oferta, nós ainda teremos o momento de comunhão de mesa, onde nós queremos depois juntar os nossos pratos e ter um buffet onde todos almoçaremos de graça. Como funciona? Tu és convidado a vir ao culto, trazer um prato. Ah, mas vai esfriar. Temos fogão, nós temos forno na igreja. Não te preocupa, tudo estará quentinho, gostoso e no ponto na hora de servir. E nós então teremos esse momento de comunhão em que cada família é convidada a trazer aquele prato que faria no domingo, aquela lasanha, pastelão, enfim, aquela galinha assada, é convidado a trazer
para a igreja e nós queremos então socializar, ter um grande momento de comunhão, de convívio, de dar risada, enfim, de estar junto. Nós já estamos todo esse tempo da pandemia sem poder nos reunir com qualidade e agora nós queremos ter esse momento. Tu és convidado a estar conosco. Traz teu prato, traz tua oferta, vem aqui, participa, faz desse lugar a tua casa, o lugar onde Deus quer abençoar a tua vida e a tua família. Fica o convite, né? Fica o convite. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente passa mais informações. Fica à vontade, meu querido, fica à vontade. Deus abençoe tua vida. Fica o convite para na semana que vem estares conosco. Deus guarde e cuide a ti. Mamães, mais uma vez, um abraço bem apertado. Deus guarde e cuide de vocês. E na semana que vem a gente se encontra, então, para continuar conversando sobre esse tema das mulheres inspiradoras. Um forte abraço e até na semana que vem. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.